Crescer e liderar, este é o nosso lema. Com fé no coração e a força em cada tema. Fernanda na voz, ensinando a lutar. Na vida a meta é sempre melhorar. Você está ouvindo o podcast sobre liderança, produzido em parceria com a Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT. Te convido a acessar o meu site, fernandagonçalves.com, meu Instagram, eu.fernandagonçalves, e a maratonar todos os episódios deste podcast. Fernanda na voz, ensinando a lutar. Na vida a meta é sempre melhorar. E no episódio de hoje falaremos sobre o Lego da liderança. É importante, não desista, nunca seja perseverante, pois o sucesso nasce na mente, no agir. Com esforço conjunto, você vai conseguir. Seja muito bem-vinda, bem-vindo a mais esse episódio do nosso podcast. Já pega aí a sua garrafa de água, a sua xícara de café ou de chá, quem sabe a sua taça de vinho, para a gente bater mais esse dedo de prosa desse novo episódio. Bom, hoje nós vamos falar sobre uma das maiores tendências globais de RH para 2026, apontada por consultorias como Gartner e Deloitte. É algo que vai mudar a forma como você contrata, promove e lidera a sua equipe. Pense em como as empresas sempre funcionaram. Muitas como caixas fechadas. Por exemplo, você contrata um analista de marketing, essa é a caixinha dele. Ele só faz o que está escrito na descrição do cargo dele. Se a empresa precisa de alguém para organizar um evento rápido, por exemplo, e esse analista é ótimo nisso, o líder pensa muitas vezes, mas não é a função dele. Aí é que o problema, como o mundo anda rápido demais para essas caixas fechadas muitas vezes. Então, como que a gente pode olhar para isso, né? A tendência agora é a economia das competências. Hoje, vamos entender por que os cargos estão morrendo e como você pode transformar a sua equipe em um verdadeiro Lego da liderança. Então, a gente começa falando um pouco aqui, né, sobre o fim do não é minha função, né? Muitas vezes a gente escuta isso não é minha função. É claro, gente, que a gente precisa entender o seguinte, né? Vocês podem estar pensando aí do outro lado, mas como é que fica o desvio de função? Veja bem aqui, o exemplo até que eu trouxe, eu não considero um desvio de função. Porque eu tenho um analista de marketing que faz o trabalho de marketing e acontece um evento. Essa pessoa pode ser responsável por esse evento. O que pode estar acontecendo também nisso é que essa descrição de cargo pode estar desatualizada. Isso acontece demais nas empresas, porque vai passando, vai deixando, ninguém para revisar essas descrições. Então, uma forma da gente resolver isso seria rever anualmente as descrições de cargo. E aí olhar o que precisa ser tirado, o que precisa ser incluído e por aí vai. Então, isso é um exercício de casa. Só que, realidade de empresas que eu já fiz consultoria, não há essa programação, infelizmente, tá? Então, o que a gente está colocando aqui, tá, gente, não é desvio de função. Eu não vou pedir para uma pessoa de uma área de marketing e fazer um trabalho, por exemplo, do setor de RH. Então, assim, vamos deixar isso bem claro para não causar uma confusão nisso tudo, tá?
Vamos usar a analogia do Lego. Quando você compra um Lego, você não compra um carrinho que não pode ser desmontado. Você compra peças. Com aquelas mesmas peças, você pode montar um carrinho hoje, um avião amanhã e um castelo depois de amanhã. A sua equipe precisa ser assim. Em vez de olhar para o João, por exemplo, e ver apenas um assistente financeiro, você precisa olhar para o João e ver as peças dele. O João é ótimo com planilhas, é a peça 1. Tem uma comunicação excelente, é a peça 2 do Lego. E sabe negociar como ninguém, é a peça 3. Isso daqui eu achei maravilhoso. A gente começar a pensar nas competências como peças. Isso para mim faz muito sentido. Porque isso é revolucionário. Primeiro tem a agilidade. Então, se surge um projeto novo, você não precisa correr para contratar alguém de fora. Você olha para o seu estoque de peças, as competências do seu time, e monta a equipe perfeita para aquele projeto. O João do financeiro pode ajudar o marketing a negociar um contrato, porque ele tem a peça da negociação. Olha que interessante isso. 2. Fim do tédio. As pessoas ficam desmotivadas quando fazem a mesma coisa todos os dias. Quando você permite que elas usem outras habilidades em projetos diferentes, você com certeza injeta energia nova no time. E 3, retenção dos nossos talentos. Os melhores profissionais não querem ficar presos em uma caixa. Eles querem crescer. Se você não der espaço para eles usarem todas as suas peças, eles vão procurar outra empresa que dê esse espaço. Fazendo sentido, gente? Olha como é interessante a gente, como líder, ter essa capacidade de fato, conhecer os nossos liderados e saber no que os nossos liderados são bons. É claro que a gente pode usar aí ferramentas que vão nos ajudar a entender melhor essas competências, tá? Então, a gente não precisa aqui abrir mão de nenhuma ferramenta. O importante é que a gente também, enquanto líder, procure ter esse olhar de buscar conhecer o nosso colaborador, de ver no que ele realmente é bom, de conversar, sabe? De poder ter tempo de troca de feedbacks. E muitas vezes nós estamos onde? Na correria do dia a dia, e aí nós não temos tempo de fazer nada disso. Como assim, Fernanda? Prestar atenção no meu colaborador? Eu nem sei mais o nome dele. Troca tanto aqui na empresa que eu já até me perco, até erro. Estou chamando o novo colaborador do que acabou de sair, com o nome do que acabou de sair, né? Coisas desse tipo. Só que, gente, eu acho que eu entendo, sabe, que a grande questão aqui é a gente querer sair desse automático e querer realmente fazer diferença no ambiente de trabalho onde a gente está. Então, será que a gente aqui, enquanto líder, está fazendo esse trabalho? Está vivendo de novo no automático todos os dias? Porque a gente se acostumou a fazer isso. Mas a gente tem uma escolha a partir de agora, né? Depois que a gente tem um conhecimento, depois que a gente aprende alguma coisa, a gente fala assim, nossa, eu posso fazer diferente. É claro que seremos pegos de surpresa com esse comportamento antigo. Porque é natural. Quando você esquece o modo presença, ele entra, sabe? E aí toma conta do teu dia. Mas quando você está realmente presente, você faz diferente, você percebe. E o mais importante aqui é a gente ter essa consciência e trabalhar para esse modelo de presença que a gente precisa realmente ter na nossa vida, no nosso trabalho. Então, agora a gente vai falar um pouquinho de como a gente pode montar esse Lego. Mas como a gente faz isso na prática, nessa correria louca do dia a dia, por exemplo, de uma pequena ou média empresa que passa pelos seus sufocos diários. Não precisa de um software caro de RH, precisa de conversa. Então, vamos lá. Primeiro, mapeamento do invisível. Você, como líder, precisa conhecer as habilidades ocultas do seu time.
Aquele vendedor que é ótimo em tirar fotos pode ajudar nas redes sociais da sua empresa. Aquela recepcionista que é super organizada pode ajudar a estruturar o novo processo interno. Fazendo sentido, gente? Se tiver fazendo sentido, se você quiser colaborar com alguma informação aqui para o nosso podcast, eu vou deixar aqui o nosso WhatsApp, onde você pode mandar a sua mensagem e só preciso que você coloque lá no assunto da mensagem o meu nome, tá? Direcionada para mim. Então, o DDD é 22 99 222 1003. Vai ser uma honra receber a sua mensagem. Olha aqui, vamos pegar esse mapeamento invisível para a gente trocar uma bola aqui interessante, né? Eu tenho um vendedor que é ótimo em tirar fotos. Ele sabe usar bem a tecnologia que está na mão dele. Então, como que ele pode nos ajudar nas redes sociais? Sabe quando a gente vai juntando uma peça na outra? Aí outro exemplo, aquela recepcionista que é super organizada. Como ela pode nos ajudar a estruturar um novo processo interno? Para mim, gente, faz muito sentido. E muitas vezes, pelo menos o que eu vejo, tá, nas pequenas e médias empresas, é que quando isso começa a acontecer, as pessoas se sentem visíveis. Elas começam a se sentir importantes. Elas começam a perceber que as outras pessoas estão percebendo as competências dela, sabe? Então é importante a gente olhar para esse mapeamento invisível que acontece muito dentro das empresas. Segundo ponto, para a gente poder montar o nosso Lego, projetos e não tarefas. Comece a dividir o trabalho em projetos em vez de tarefas de cargo. Precisa organizar a festa de fim de ano? Olha que legal esse tema, né? Quem não gosta da festa de fim de ano? Levante a sua mão. Quem no time tem a competência de organização, de comunicação, independente do cargo? Chame essas pessoas. Será que essas pessoas têm interesse em colaborar, em fazer uma festa de final de ano inesquecível? Quem não gostaria de ouvir o seguinte, né? Nossa, aquela festa que você ajudou a organizar foi a melhor dos últimos tempos aqui da empresa. E às vezes o que acontece? Tem uma pessoa ali que está sobrecarregada com esse projeto da festa de fim de ano e que não chama as outras pessoas para colaborarem com isso, para trazer novas ideias, sabe? Então fica aqui a dica para a gente pensar em projetos e não em tarefas. A terceira e última, para montar o nosso Lego, a quebra do ego. Isso exige que os líderes parem de ser donos dos funcionários. Esse é um ponto complexo aqui, hein? O gerente de vendas precisa aceitar que o seu melhor vendedor dedique, por exemplo, 2 horas por semana para ajudar o marketing, porque isso é bom para a empresa como um todo. É sair do pensamento de meu departamento para nossa empresa. Olha, isso é lindo escrito, isso é lindo falado, só que é realmente algo que a gente precisa ter coragem para fazer, né? Doar alguém que está no nosso time para um outro time, para um outro projeto, para ajudar a empresa. Sair do nosso quadrado, né? E pensar, nossa, como nós podemos fazer algo melhor para a empresa? Esse terceiro também é muito importante. A gente quebrar o nosso ego. A gente parar de se sentir dono do setor, das pessoas, sabe? Isso não vai nos levar a lugares muito diferentes ou resultados muito diferentes dos quais a gente já conhece. Então, isso traz um senso de união incrível quando se quebra esse ego, quando pessoas podem participar de projetos diferentes e onde as competências dessas pessoas são muito bem usadas. Fazendo sentido para vocês, gente? É muito interessante a gente falar sobre isso. Se na sua empresa isso já é feito, parabéns. Se você está ouvindo, né, esse áudio agora e lembrou de alguém, encaminha, por favor. Ajuda a gente a chegar em pessoas, né, que a gente não conhece. E
E é sempre bom a gente compartilhar algo que faz sentido pra gente, que pode ajudar uma outra pessoa. Então, não esquece de compartilhar agora esse episódio aí, se tá fazendo sentido pra você. E, gente, eu sei que às vezes a gente pensando em como montar o nosso Lego aí, trazendo esses 3 pontos, às vezes a gente tá pensando assim, nossa, mas na minha empresa, Fernanda, isso é impossível. Lá não tem como, com o meu líder. Tá ok. Talvez na sua empresa agora, nesse momento agora eu não possa, mas talvez surja uma oportunidade, que pode ser inclusive fora da tua empresa, pode ser uma oportunidade de mercado. Mas não deixe de pensar sobre isso e de estudar sobre isso, porque na tua empresa é impossível praticar isso. Tá? Senão, você vai ficar dentro desse quadrado aí e vai ser consumido, e quando você sair para o mercado, você vai estar como? Me fala. Então, vamos pensar sobre isso, como a gente desenvolve isso, como a gente pensa nisso, mesmo que muitas vezes a gente não possa aproveitar na empresa que a gente está hoje. Mas a gente precisa, sim, desenvolver e buscar mais conhecimento para que a gente avance quando a oportunidade chegar, porque uma hora ela chega, tá? Tenho certeza disso. E agora a gente vai falar sobre a nossa semente da semana, para você começar a montar o seu Lego. Nessa semana, converse com cada pessoa da sua equipe e faça uma pergunta bem simples. Qual é a habilidade que você tem, que você faz muito bem, mas que você quase não usa no seu cargo atual? Gente, não é uma pergunta direta, não é para a pessoa responder imediatamente. Se você fizer dessa forma, a pessoa vai se sentir inibida e não vai te responder. Porque às vezes ela vai ter dificuldade em acessar esse lugar. Então, muita calma, faça um trabalho antes, tá? Traga um contexto para isso, para facilitar. Por que plantar essa semente? Porque você vai descobrir talentos escondidos que estão sendo desperdiçados. Você vai descobrir que tem peças valiosas no seu Lego que estavam esquecidas lá no fundo da caixa. Líderes, o futuro do trabalho não é sobre qual é o seu cargo, mas sobre quais problemas você consegue resolver com as peças que você tem. Liberte sua equipe das caixas. No próximo episódio, nós vamos falar sobre um tema que assusta muita gente, mas que eu quero descomplicar aqui, como o da inteligência artificial, para a gente entender que ela pode ser o nosso melhor estagiário. Fernanda Gonçalves fala forte e claro. No caminho certo ela vai te guiar. No podcast da... Você ouviu mais um episódio do podcast sobre o Lego da liderança da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem, envie para o nosso WhatsApp DDD 22 99 222 1003, colocando no assunto da mensagem o meu nome. Para mais informações sobre os nossos projetos, acesse fernandagonçalves.com. Crescer e liderar, este é